paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa 12ª lição falando sobre as epístolas instruem e formam os cristãos. Uma lição linda, maravilhosa, que com certeza falará aos nossos corações. O nosso texto áureo diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Apresentam instruções vitais, ou seja, instruções que são importantíssimas para que o crente desenvolva um bom relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e também um relacionamento com os irmãos da igreja, porque essas epístolas elas vão trabalhar muitas situações importantíssimas nas nossas vidas. A leitura bíblica em classe está 1 Coríntios capítulo 1, dos versos 1 a 3, 1 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2, 2 João capítulo 1, versículos 1 a 3, que diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O ancião, a senhora eleita e seus filhos, as quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre que estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. O que nós vimos aqui de importante? A saudação que todos os apóstolos, ao escreverem as suas cartas, eles enviavam essa saudação aos referidos irmãos, saudando os irmãos ou saudando a igreja, saudando o povo do Senhor nosso Deus. Nós temos três objetivos específicos na lição que nós estaremos trabalhando, que é, primeiro, apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Segundo, expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. Terceiro, ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Então nós vamos ver a importância dessas epístolas hoje para a vida cristã, para a igreja do Senhor Jesus. O quanto é importante nós termos um conhecimento dos assuntos que são abordados nessas epístolas. A introdução diz assim: as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas, epístolas paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Cada uma epístola que vai ser falada aqui, ela tem um ponto importante a ser apresentado. Porém, não tem como fazermos um vídeo muito longo. Então nós passaremos de uma forma bem sintética, mas de modo que seja bem compreensível para todos nós o assunto abordado. Vamos lá. Como as epístolas paulinas nos instruem? Porém, antes, eu quero lhe convidar
a vir comigo, se inscrever no canal, dar o seu joinha, acionar as notificações. E já agradeço você que já tem participado das nossas videoaulas, tem inscrito no canal, tem sido uma bênção. Que Deus continue te abençoando. Leve esta mensagem para a sua igreja, para os seus congregados das suas igrejas, que com certeza vai ser uma lição maravilhosa. Vamos lá. Instruções salvíficas. Diz assim: nesse grupo enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Primeiro, vamos lá. Aos Romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé. Foi essa questão do justo viver pela fé que despertou no reformador Martim Lutero a mudança, a transformação de um quadro que estava acontecendo até então. Quando Martim Lutero tem contato com essa expressão, mas o justo viverá pela fé, ele então é despertado a levantar alguns questionamentos à liderança da igreja predominante da época. E com isso, então, ele vai tomar um caminho, podemos dizer assim, de uma libertação, de uma mudança de pensamento por causa da epístola aos Romanos. Cristo nos libertou do pecado mediante o seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo somos declarados justos. Ou seja, Romanos vai trabalhar a questão que Jesus pagou a conta. Foi Jesus que pagou a conta. Jesus que nos libertou mediante o seu sacrifício. Se Jesus nos libertou mediante o seu sacrifício, então não precisa pagar mais nada, que era o que a igreja estava cobrando. Cobrava até depois que a pessoa morria, se cobrava para ela poder ter um acesso liberado ao céu. Olha, as famosas indulgências que eram pagas. Então Paulo ele vai escrever essa epístola e quando Martim Lutero lê isso, ele vai ficar assim profundamente tocado com essa verdade. Dessa forma, então, a fé em Cristo somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assegura que ninguém é justificado pelas obras da lei. Ou seja, a lei não justifica. A lei aponta o erro, aponta a falha e coloca o que tem que ser feito. Mas ela mesma não tem o poder de salvar. Porque se a lei salvasse, quando ela é aplicada, poderíamos dizer assim, não teriam prisões, né? Todos já estariam livres, libertos. Mas não é isso que nós vemos acontecer. Então a lei é boa? Mas é uma ligação que vai apontar para algo maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que somente a fé em Cristo nos liberta do pecado. Somente a fé em Cristo tem o poder de nos libertar do pecado. Porque senão seria fácil. Nós seguiríamos uma norma e estaríamos libertos do pecado. Não. Precisamos depositar a nossa fé em Cristo. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado. Paulo vai ter esta ideia de pregar. A minha mensagem é a mensagem no Cristo e este Cristo crucificado. Era o tema da mensagem do apóstolo Paulo. Não era algo diferente. Ele pregava Cristo. A mensagem que Paulo pregava era Cristo. A mensagem que nós temos que pregar é Cristo. Mas nós temos visto tantas mensagens sendo pregadas por aí, menos o Senhor Jesus. Então a mensagem principal do crente tem que ser Cristo, a exemplo da sua carta em 1 Coríntios, que mostrou pelos nossos pecados, né, e ressuscitou ao terceiro dia. Ele vai mostrar nessa carta que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Inclusive ele vai tratar essa questão no capítulo 15, falando sobre isso, que se Cristo não morreu, logo é vã a nossa fé. Se Cristo não morreu, e se Cristo morreu e não ressuscitou, então nós estamos perdidos, o que seria de nós? Mas ele vai afirmar que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e foi visto também por mais de 500 irmãos aproximadamente. Viram Cristo ressuscitado. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação.
em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Ele fez o caminho de volta. O homem havia pecado, o homem havia transgredido, mas Jesus vai nos trazer de volta, vai levar o homem de volta reconciliado ao Pai novamente, e isto é muito importante. Então, 2 Coríntios vai nos levar a esse ministério lindo da reconciliação. O homem se afastou, mas Jesus vai nos reconciliar. Esse homem com Deus vai nos reconciliar com Deus novamente. No 2 diz, instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça, logo a igreja é o corpo desta cabeça. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo para a glória de Cristo. Ou seja, Cristo é tudo na igreja. E aos Efésios vai tratar desse relacionamento de Cristo com a igreja, trazendo também para o relacionamento entre o marido e a mulher. Quando o marido é o cabeça da família, mas ao mesmo tempo ele vai amar, ele vai zelar, ele vai cuidar desta família, a exemplo do que Cristo faz com a igreja. Cristo ama a igreja, se entrega pela igreja, morre pela igreja, ressuscita pela igreja para salvar esta igreja. Então é algo assim maravilhoso. Em Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. O viver é Cristo. E o morrer é o quê? E o morrer é ganho. Paulo está dizendo, o viver para mim é Cristo. Depois que eu conheci a Cristo, não tem outro sentido de vida senão continuar com Ele. Continuar amando, adorando, vivendo com Ele, porque para mim o viver é Ele. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de uma vida para o salvo. Tá vendo? Cristo é o nosso modelo principal. Cristo é o modelo de um viver aonde o nome dele vai ser glorificado. Por isso que Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aos Colossenses, Paulo ele sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, Paulo vai enfatizar que a nossa vida, a nossa esperança está em Cristo, está nele. E por isso que é exemplo do que o próprio Jesus falou, que nós devemos ajuntar tesouro no céu, porque ajuntando tesouro no céu vai estar lá o nosso coração. E Paulo, aos Colossenses, vai nos incentivar o quê? A buscar as coisas que são de cima. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Ou seja, Cristo, ele é o seu sacrifício, vai abranger todas as nossas necessidades. Sem falar que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício eficaz. Jesus cumpriu tudo que precisava cumprir-se para a nossa libertação, para a nossa salvação. Instruções sobre últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Primeiro aos Tessalonicenses, Paulo ensina que o retorno de Cristo, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados, sendo necessário para esperar o Senhor conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Paulo vai falar então, nessa epístola, a importância de nós entendermos acerca da morte e acerca da ressurreição, da vinda do Senhor Jesus, e ele vai dizer, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas só que vai haver uma necessidade desses que têm a esperança de um dia encontrar-se com Cristo, precisam manter-se puros. Como? Manter-se puros de forma irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. É algo assim extraordinário. É algo assim fundamental para
todos nós. É o que nós aprendemos nessa epístola. Inclusive, esse texto é o texto que nós falamos praticamente em quase todas as cerimônias. Nós citamos essa passagem que Paulo fala aos Tessalonicenses, respondendo às indagações daqueles irmãos acerca dos servos de Deus que haviam morrido, haviam partidos para a eternidade. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto salvaguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Então, ela vai pregar que Jesus vai vir, Jesus vai arrebatar a sua igreja e após, logo, o arrebatamento da igreja, o anticristo vai estabelecer. Porque o que freia a chegada do anticristo ao mundo é a igreja. Às vezes, nós não tomamos ideias disso, do que verdadeiramente é isso. Mas a igreja tem um poder muito grande na face da terra. A igreja tem um poder. E ela está enfreando muitas coisas ainda que não aconteceram, porque ela está fazendo toda a diferença. No 4 diz, instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática, dentre outros temas. 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Só tem um meio de combater as heresias. Se combate as heresias por meio da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vai combater. Não é o pensamento que vai combater. Pelo contrário, o nosso pensamento pode atrair mais heresias. Mas quando vamos para a Bíblia, ela vai destruir toda e qualquer heresia que se levantar. E Paulo, então, vai orientar a Timóteo, né, a perseverar na sã doutrina e ensinar essa sã doutrina para os demais. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Ele tem que saber ensinar. O líder precisa ter esse contato com o ensino, ter esse contato com a palavra, ter esse contato com a Bíblia para ensinar outras pessoas. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, ou seja, o obreiro tem uma arma, o obreiro tem uma espada e ele precisa manejar bem essa espada, que é a palavra de Deus. Como ele vai manejar esta palavra, ou manejar bem esse instrumento, que tanto serve para defesa quanto para ataque? Lendo, meditando, estudando, se aprofundando na palavra. Porque se não fizer isso, ele vai ser um crente, vai ser um pastor, vai ser um líder teórico. E de teoria o mundo está cheio. O mundo tem muitas teorias e não deve ser o fundamental para nós. Então Timóteo vai ratificar isso aí, que precisamos manejar bem a palavra da verdade. A fim de quê? De produzir arrependimento naqueles que resistem, o quê? A sã doutrina. E é fundamental isso, né? Para que eles sejam, vamos dizer assim, quebrados pela palavra do Senhor nosso Deus. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, exortado a falar o que convém à sã doutrina, ou seja, falar o que a Bíblia manda e não falar o que ele pensa. Quando falamos o que nós pensamos, nós corremos um risco muito grande de cometer muitas falhas, de cometer muitos erros. Só Jesus na nossa vida. Então Tito vai nos ensinar, e inclusive ele vai dizer, né, que a graça se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, deve ser recebido como irmão amado. É a questão do Onésimo, né, que vai fugido, que comete algumas falhas, mas Paulo vai dizer, olha, receba o Onésimo como tivesse recebendo a mim. E se ele ficou devendo alguma coisa, coloca na minha conta.
Se eu tenho crédito contigo, então coloca na minha conta e depois eu acerto com você. Então é ensinado o quê? A receber. Não receber as pessoas como escravos, como menos favorecidas, não. Mas receber as pessoas como um verdadeiro irmão. Porque o evangelho não faz acepção de pessoas. As epístolas em nenhum momento vai fazer acepção de pessoas. Todos nós estamos em pé de igualdade diante das pessoas e diante do Senhor nosso Deus. Como as epístolas gerais nos formam? As epístolas de Pedro. Em 1 Pedro, aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos, alegrar-se nas aflições, assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma e fortifica e estabelece o crente. Ou seja, 1 Pedro vai trabalhar a questão do fortalecimento da fé, vai trabalhar a questão de que o crente precisa suportar as situações difíceis que possam se apresentar contra a sua vida, que o crente deve alegrar-se nas aflições. Mas alegrar nas aflições, irmãos, não é fácil alegrarmos nas aflições, mas é possível, porque a palavra de Deus nos assegura essa condição que nós podemos nos alegrar no Senhor. 2 Pedro vai falar a mensagem que faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratificando que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Então, 2 Pedro vai trabalhar a deidade, a divindade do Senhor Jesus, vai trabalhar combatendo os falsos ensinos daqueles mestres que estavam já querendo tirar a divindade de Jesus naquela época, tirar a autoridade do Senhor Jesus, e também já negavam que Jesus não voltaria. Então Pedro vai combater isso, vai contestar essas heresias e vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. Ele vai afirmar, e ele estava lá, ele presenciou isso, então ele tinha autoridade para afirmar: Jesus de fato é o Filho de Deus. E eu vivi experiências com ele e foram experiências maravilhosas. Então ele é o Filho de Deus e anima a igreja a se manter-se imaculada, ou seja, pura até a volta do Senhor. Precisamos nos manter puro. As epístolas de João. 1 João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos e afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros, vencer o mundo por meio da fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé em Cristo é que nos faz alcançar, que faz nós atingirmos aquilo que aos olhos humanos são impossíveis. Mas por meio da fé nós podemos alcançar. E também a questão de andarmos na luz como ele na luz está. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Então João vai trabalhar essas questões, além de quê? Além de combater as heresias que estavam se levantando naquela época, querendo negar a divindade do nosso Senhor Jesus. Inclusive, o seu evangelho vai ser um evangelho para trazer à tona a divindade, a autoridade, a deidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Ou seja, quando você abrir a porta da sua casa, seja sábia quando estiver recebendo alguém. Quando você estiver em um culto, cuidado com quem coloca a mão sobre a sua cabeça. Você precisa conhecer verdadeiramente a pessoa, você que dirige, você que prega, você que ensina, você que é pastor, você que é presbítero, você que é dirigente de igreja. Preste atenção quem você vai levar
na sua igreja para ensinar o seu povo. Pense nisso. Pense que você precisa levar alguém que tenha o mesmo comprometimento na palavra que você tem. Porque se você levar outra pessoa que não tem o mesmo comprometimento que você tem, ele pode colocar tudo a perder. Aí vai ser algo terrível. Aí vai ser algo muito triste, muito difícil mesmo, que depois você vai precisar ficar reparando. Então, nós vamos ver que essas doutrinas que vêm surgindo, vêm para contrariar os ensinamentos bíblicos, para desfazer os ensinamentos bíblicos. Porém, nós precisamos conhecer a doutrina bíblica para refutar as demais doutrinas que vêm. Se eu conhecer a doutrina bíblica, as outras doutrinas para mim não vai fazer nem diferença. Mas se eu não conhecer a doutrina bíblica, qualquer outro movimento que vier pode me levar também a cometer erros gravíssimos. E a terceira João destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diófres. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. Ou seja, siga aquele que faz o bem e não aquele que faz o mal. Embora, de repente, seguir aquele que faz o mal é até mais fácil, mas vamos se apegar ao bem e deixar o mal. Deixa, e aquele que faz o mal, ele vai ser repreendido na hora certa. E os maus obreiros também, naquele dia, darão conta dos seus atos a Deus. Tá certo? E nós precisamos entender isso. As outras gerais, aos hebreus, a ênfase rigorosa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que, por seu próprio sangue, executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. O escritor aos hebreus vai trazer essa questão da supremacia do Senhor Jesus. O quanto o Senhor Jesus ele é poderoso, o quanto a ordem do Senhor Jesus ela é poderosa quanto sumo sacerdote. Então ele vai trazer essa questão do Cristo que é superior aos demais que existiram, aos demais sacerdotes, aos demais sumos sacerdotes que existiram. E ele vai estabelecer algo que nós devemos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Também vai trazer uma palavra de esperança, um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Vai dizer também outra palavra muito importante, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então não existe reencarnação, não existe sessão mediúnica que vai trazer mortos de volta. Não, morreu, vai aguardar o juízo. Tanto salvos como não salvos irão aguardar o juízo. Tiago vai esclarecer que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Ou seja, quem tem fé vai executar as obras, porque já tem a sua fé depositada em Cristo. Por isso o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé, isto por causa das heresias infiltradas na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e a preservar a esperança na vida eterna. Então, Judas vai trabalhar a questão de quê? De estarmos firmados em Cristo para combatermos as falsas heresias. Os evangelhos, as epístolas, que foram trabalhadas nesse período, era para quê? Para combater as heresias. Que surgia onde as heresias, irmãos? Surgia no meio do povo. O povo que levantava, que criava heresias. Então Deus, Jesus, o Espírito Santo levantava os seus discípulos para combater esses falsos ensinamentos. As epístolas continuam a falar. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé e pela graça divina. Ninguém é salvo pelos seus méritos. Todos nós somos salvos
pelos méritos da cruz. A justificação é pegar um homem santo, pegar Jesus que santo e coloca Jesus no lugar desse pecador, desse miserável que era eu, que era você. Então, essa doutrina da justificação é o quê? É pegar alguém pecador, alguém que não poderia salvar-se a si mesmo, e agora, em Cristo, ele se torna um salvo. Ele se torna um justificado, não pelos seus méritos, pelos méritos da cruz. Por quê? Porque os nossos méritos não conseguiria satisfazer a exigência divina. Mas Jesus conseguiu satisfazer no mundo espiritual todas as exigências. Por isso que ele vai dizer, está consumado. Fiz tudo que deveria para salvar aqueles que vierem até a mim. E tudo isso vai estar ligado tanto à fé quanto ao arrependimento. Só existe salvação por meio da fé e arrependimento. A doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica em uma vida separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado, o novo crente, deve entrar de imediato no processo de santificação. Santificação é um processo contínuo, diferente da conversão. A conversão é instantânea, mas a santificação é dia a dia. A santificação é um processo diário, é um processo cotidiano. Inclusive, a gente tem aquele verso, a necessidade de santificarmos, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Nós só veremos o Senhor por meio da santificação. Sem a santificação é impossível alguém se aproximar do Senhor, alguém receber o Senhor. Vamos nos santificar nessa jornada e temos um manual de santificação para nós, que é a Bíblia Sagrada. E por último, a doutrina da glorificação. Só será glorificado quem foi justificado, quem está em santificação vai ser glorificado. O que é ser glorificado? É quando nós deixaremos o nosso corpo mortal, iremos nos revestir daquilo que é imortal. Deixaremos o nosso corpo corruptível para se revestir daquilo que é incorruptível. Então é muito importante para todos nós. A glorificação é o último estágio na vida do crente. É o último estágio, quando ele deixa essa vida aqui e vai estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quê? Para toda a eternidade. Então, a doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé e santificado pelo Espírito. Então, é uma união de quê? É uma união de graça, de fé e unida ao Espírito que vai fazer essa obra maravilhosa nas nossas vidas. Você e eu, nós podemos ser santificados. Você e eu, nós podemos ser alcançados por esta graça. Você e eu, nós podemos, naquele dia, trocarmos toda essa situação de pecado, toda essa situação terrível que nós vivemos hoje, de tristeza, de luta, de angústia, de decepção, por um corpo glorificado. Mantenha-se puro, mantenha-se preparado, porque o Senhor, ele tem para você a glorificação, que é o último estágio. Assim como ele é, nós o veremos. Que Deus te abençoe. Foi uma aula que, como eu disse no início, bem sintética, porque os assuntos são maravilhosos. Senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas espero que, de alguma forma, esta lição tenha contribuído para o teu crescimento espiritual. Concluindo, as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto das doutrinas dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Ou seja, as epístolas são fundamentais para a nossa vida. As epístolas, elas são, assim, um meio que Deus levantou, que Deus usou para nos ensinar as verdades que nós precisamos aprender. Que Deus te abençoe. Se você chegou até agora, é porque você tem estado conosco assistindo às aulas.
Deixe o seu comentário no final, tá bom? Que Deus te abençoe, se inscreva no canal, dê o seu like, acione as notificações. E nós te aguardamos na próxima lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Até lá, eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo para o nosso canal. Deus te abençoe hoje e sempre, tá bom? Um abraço.